Olá, olá, senhoras e senhores, tudo bem? Marcelo Bolzan falando com vocês. Hoje não é para uma aula, na verdade, né? Hoje é para fazer aqui o comentário sobre a prova de terceira fase do CACD de 2018. Sei que está tudo muito conturbado nesse momento no país, por conta das eleições e tudo, e que as pessoas acabam um pouquinho distantes, não é? Daquilo que né, nós entendemos como preparação ao CACD, isso é algo mais do que natural. No entanto, claro que um acontecimento como a prova de economia de terceira fase de 2018, ela merece um espaço, ainda que ela retire o espaço, né, das postagens aí de vocês sobre política. É uma coisa realmente importante, a gente não pode perder esse tempo, né, esse momento aqui para comentar, inclusive porque vocês continuam estudando para o CACD. Então, peço um minuto da atenção de vocês só para a gente discutir aqui o que foi trabalhado, né, na prova de terceira fase do CACD de 2018. É breve, não vou me estender, claro que não vou explicar a matéria do que foi pedido, vou comentar a prova, não é? Aquilo que é a minha impressão sobre a prova em si. Então, é isso que nos interessa nesse momento, tá ok? Ok? Isso é o que nos interessa. Claro que, posteriormente, eu faço, né, mais vídeos, escrevo alguma coisa, aí sim comentando o conteúdo das questões, né? Mas mais importante é nós posicionarmos aquilo que foi pedido na prova, como foi pedido, e a preparação de vocês, quer dizer, como é que vocês se preparam para uma prova dessas. Acho que isso é algo fundamental para nós, né? A primeira coisa, falando de modo geral, não acho que foi uma prova com maior ou menor profundidade, com maior ou menor dificuldade do que as provas anteriores. Se você pegar as últimas duas provas, você vai ver que a média de dificuldade é exatamente essa, né? Você não tem aí grandes diferenças, não. Muito pelo contrário, né? Ao que parece é que a banca encontrou realmente ali um, um, um ponto, não é? De contratação. O que eu quero dizer com isso é que dá a impressão que com este nível de profundidade, com esta abordagem que é utilizada sob o aspecto da linguagem e da técnica na prova, com isso, essa banca está conseguindo trazer para dentro do Ministério diplomatas que sabem dialogar economicamente, não é? Sabem dialogar, e é suficiente para toda a construção de um curso de formação ali no Instituto Rio Branco, assim como para a carreira. Então, o que parece, pelo menos para a economia, é que se encontrou esse ponto, o que é muito bom na terceira fase. Eu não diria o mesmo para o TPS, mas para a terceira fase me dá a impressão que a prova estabilizou muito. Isso é muito bom, né? Tomara que isso aconteça com todas as matérias, mas eu acompanho o que os professores falam das outras matérias e não me parece que isso acontece de uma forma tão automática, não, como está acontecendo em economia. Mas economia, de fato, nós temos aí essa boa perspectiva, né? Então, foram 4 as questões, como sempre, 2 de 60 linhas e 2 de 40 linhas. Não vi nenhum aspecto que você possa dizer, nossa, que questão absurdamente profunda. Também não vi nenhuma questão que você possa dizer, nossa, que questão fácil, né? Quem diz isso, tanto no TPS quanto na terceira fase, menospreza a banca. E quem menospreza a banca não tem espaço nesse concurso, seja candidato ou professor. Isso não faz sentido, né? Qualquer pessoa que chegar e falar assim, não, essa prova de economia é fácil, bicho, pode desconfiar. Certo? Desconfia, porque não é por aí. E aí você sente isso quando vem uma questão de terceira fase, né? Precisa saber dialogar. A prova, ela não foi fácil, não é uma prova fácil, não é uma prova de noções de economia, muito longe de ser, mas também, claro, não foi uma prova difícil matematicamente falando. Você não teve, né? Nunca vai ter, espera-se,
não se tem a abordagem matemática, o que tornaria realmente essa prova muito mais difícil. Não é comum. Eu posso citar talvez 2 questões na história do CACD que tenha caído ali mais matemática, e uma delas você conseguia sair sem a matemática. Então, dava para fazer, só que aí precisaria ter um pouquinho mais de percepção. Eram questões difíceis. Nessa prova isso não aconteceu, né? A banca tentou fazer uma pegadinha que eu vou mostrar para vocês na terceira questão, dar uma roupagem mais matemática para um modelo que vocês conhecem muitíssimo bem, que é um modelo super batido, modelo ISLM ou modelo de demanda e oferta agregada. Você pode usar um, pode usar o outro, tanto faz, porque você não precisava da matemática para responder a questão, né? Então, realmente não chocou nesse sentido. Agora, diria que uma característica simétrica para todas as questões é a interseção entre os vários tópicos do edital. Isso é uma coisa importante. Talvez com exceção da última questão, que foi uma questão só de microeconomia, fala sobre custos e tal, que é uma parte bem técnica. Se você souber gráfico, você mata a questão. Ela não era fácil, não é? Mas quem lembrou do gráfico conseguiu, pelo menos, se defender ali nessa questão. Agora, as 3 questões, elas trabalhavam com uma segmentação, com uma confluência de matérias e segmentação. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que as questões, elas são transversais. Para uma prova de terceira fase, e ficou muito claro nessa prova de 2018, não adianta você estudar por tópico só. Você tem que estudar os tópicos todos do edital, é evidente, mas tem que aprender a linguagem e a técnica para que você possa transversalizar isso. O examinador, a banca, não tem a menor necessidade de fazer uma questão sobre um tópico específico do edital. Ela vai pegar uma confluência de coisas, e é isso que vai acontecer, inclusive, no teu dia a dia como diplomata. Não é isso? Você vai enfrentar abordagens complexas e vai precisar saber analisar aquelas abordagens, essas estruturas complexas, com uma abordagem técnica ou minimamente técnica. É isso que se busca nessa prova. Eu vou pegar aqui uma apresentaçãozinha que eu preparei rapidamente para vocês, não quero tomar o tempo, sei que vocês estão corridos aí e corridas, mas só para facilitar um pouco a explanação. Veja só, não é? Uma coisa interessante, né, já nessa primeira questão, não é que esse tópico ele demorou muito, ou esse assunto ele demorou muito a cair, não só numa terceira fase, mas eu diria demorou muito a cair no CACD, até porque esse era um tópico do edital, ou um assunto, porque ele envolve vários tópicos. Eu sempre achei que isso fosse uma questão muito mais de TPS do que de terceira fase. Agora, a questão que caiu nessa terceira fase sobre isso aí é bem legal, né? Essa é uma questão muito interessante. Falava sobre a internacionalização, não é, das empresas brasileiras. Você pega ali, ó, a primeira, né, os determinantes do processo decisório da firma entre verticalizar a produção em mais de um país ou subcontratar terceiros. Estava meio que na cara que isso ia cair. Por quê? Porque foi publicado, aliás, foram publicados muitos textos sobre isso, não é? E o MRE deu visibilidade no site para esses textos, sobretudo na questão da OMC e como a OMC tratava essa questão da internacionalização, né? Então, isso estava muito explícito. E muito mais do que isso, não é? O FMI vem falando muito desse tipo de comportamento. O MDIC publicou muita coisa sobre essa questão e principalmente a CAMEX. Então, assim, você teve um monte de entidades, de instituições que estavam tratando desse tema. Estão tratando desse tema, porque realmente é a presença da economia brasileira no mundo e vice-versa, tanto pelo comércio quanto por investimentos. Isso foi uma
uma questão feita em cima de um tema que, inclusive, já caiu, cadeias globais de valor, já foi questão de terceira fase. Isso não é novidade, mas a novidade que se tem aqui é da internacionalização das empresas e a questão da Organização Mundial do Comércio, né? Aí depois eles colocaram uma parte aí, as barreiras comerciais e regulatórias e os seus efeitos. Claro que isso aqui, quem tem uma abordagem boa de PI, mata, né? Mata a pau nessa prova. Isso é uma coisa interessante. Isso aqui, inclusive, estava no meu curso de terceira fase, ó. Veja, é uma questão muito parecida. E isso, se eu não estou enganado, foi a questão 6 do meu curso de terceira fase atual. Os alunos fizeram essa abordagem aí 3 semanas, 2 semanas antes da prova. Né? Então, era algo que estava muito claro. Esse texto que eu usei na minha questão, inclusive, eu tirei do IBGE. Né? Eu tirei lá do IBGE, porque realmente é um tema que está por tudo no governo, não é uma pequena parte, né, só que está falando. Difícil de argumentar? Não é difícil de argumentar, mas é uma questão técnica. Né? Veja, o que os determinantes do processo decisório da firma entre verticalizar a produção em mais de um país ou subcontratar terceiros. Você precisa saber quais são os motivos que levam, não é, uma empresa brasileira a se internacionalizar. Certo? Isso, quais são os determinantes? Né? O que você considera, não é, na hora de internacionalizar? Ou eu vou implementar a minha empresa lá, verticalmente falando, em todas as etapas da produção, ou então eu vou subcontratar. Isso já te dá um gancho para entrar na discussão da segunda parte da questão, que é a questão das cadeias globais de valor, e aí a OMC. Repare que o examinador ele colocou aqui as normas atuais da OMC, não é? Mas ele poderia ir muito além disso. Ele não precisaria se restringir à OMC, ele poderia falar, inclusive, dos organismos nacionais que você tem na promoção desse tipo de integração, né? E é o que se coloca, né? O que eu coloco ali no 2, na questão que eu fiz no curso de terceira fase. É exatamente esse o ponto, né? Qual é o papel dessas instituições e da OMC? Claro, os alunos, a maior parte dos alunos que responderam essa questão aqui colocaram, claro, a OMC e discutiram isso profundamente. Eu não vi grandes restrições nas questões que eu corrigi sobre isso, não. Né? Acho que foi bem legal. E também, né, estavam preparados com relação aqui às medidas não tarifárias como barreira ao comércio internacional. Isso também foi questão importante, certo? Então, a primeira questão foi uma questão complexa, é uma questão difícil, é uma questão que envolve muita coisa, mas ela era uma questão previsível, não é assim, estava demorando para cair. Então, claro que as pessoas vão se preparando, né, quando isso acontece, mas não foi uma questão fácil, foi uma questão bem difícil essa. Né? Uma outra questão interessante aqui aliás, praxe isso já, né, na terceira fase, a banca gosta muito de período militar ou gosta muito do governo Dutra e o segundo governo de Getúlio Vargas. São 2 momentos importantes ali, de onde são tiradas questões tanto para a TPS quanto para a terceira fase. Nessa terceira fase, deu regime militar na cabeça e, sobretudo, uma parte interessante, que é a questão da dívida, né? A dívida externa aqui. Por quê? Porque, normalmente, se pede, não é, a parte da inflação e tudo mais, né? Aqui não, aqui eles pediram o milagre econômico, não é, a parte do milagre econômico, pediram as reformas institucionais, reformas econômicas lá de 1964, portanto é o PAEG, isso é uma coisa importante, veja, eles mesclaram numa questão de 60 linhas, PAEG, primeiro PND milagre econômico, esse, né, construto todo, e claro, para falar da dívida, certo? Você precisa falar do segundo PND,
você tem que falar da reciclagem de petrodólares, você precisa falar de onde veio essa dívida em si. Não é? Veja, porque ele coloca, inclusive, um recorte aí, ó, de 1967 a 1981. Então, ele está falando de toda a estrutura da dívida. Né? Inclusive batendo na reciclagem de petrodólares. De novo, né, isso foi antecipado no curso. Nós fizemos também essa questão aqui, a questão 3, foi feita um mês, né, um mês e pouco antes da prova. Veja, é a mesma coisa. Né? Você está pedindo aí uma abordagem sobre a dívida. Né? Inclusive, nessa questão que eu fiz, eu até pedi sobre a inflação, só para relembrar, porque é bom, mas o foco era realmente a dívida, como foi a prova do CACD, né? Aqui a prova, na questão do CACD, foi mais abrangente, porque eles vieram lá de 64 até o início do governo Figueiredo. Então, foi uma abordagem bem mais ampla. Obviamente, eles, nessa questão 2 aqui, eles esperam com certeza uma resposta bem objetiva, porque se o candidato não tomar cuidado, falta linha nessa questão. Não dá para ficar falando sobre o PAEG, para depois falar sobre o milagre, para depois falar sobre o segundo PND. Não dá. Veja, ele foi objetivo. Ele te pede a importância das reformas econômicas. Ponto. Ele não está pedindo para você descrever a reforma. Ele está te pedindo as consequências disso. Mais do que isso, ele te pede ali, ó, as principais políticas que favoreceram o milagre econômico da década de 70. Então, de novo, as políticas, é objetivo isso aqui, não é para você descrever o cenário. O cenário ele já sabe. Ele só quer, no caso, né, a importância e as políticas. Isso é uma coisa importante. E depois, na 3, aí você vai ter que abrir mais a discussão, porque ele abre a temporalidade. 67, 81, você vai ter que discutir como é que foi formada ali essa dívida. Primeiro, em 67, na reciclagem de eurodólares, não é? Lá com o milagre econômico, com toda a dinâmica europeia de abertura de capital, não é? E, posteriormente, com o choque do petróleo em 73, que você tem a reciclagem de petrodólares. Esses dois momentos, não é? Você tem uma entrada grande sob o ponto de vista do endividamento no Brasil. E isso é que vai explodir a dívida lá no início da década de 80 e vai gerar um problema enorme. Não é? A primeira metade da década de 80 é vivida pela dívida e a segunda é vivida pela inflação. Então, tudo isso vai aparecer. Não é? De novo, é uma questão que assusta? Não, ela não assusta, mas você precisa ter cuidado para responder. Porque aqui você pode perder ponto por não conseguir argumentar por falta de linha. Não é? Isso tem que tomar muito cuidado em questões desse tipo aqui. Tá bom? Mas também foi uma questão trabalhada no curso, não teve, não acho que tenha gerado problemas para os alunos, não. Acho que foi essa a estrutura. A terceira questão foi a mais interessante da prova. Né? Uma questão interessantíssima, e foi feita com um único objetivo: assustar o aluno. Né? Foi feita para assustar o aluno. Por quê? Porque o cara cita a regra de Taylor. Além disso, ele coloca uma equação simplificada para falar sobre as metas de inflação e pede a questão toda em cima dessa equação, né, de Taylor. E é uma coisa muito interessante, porque, na verdade, gente, o que essa regra de Taylor faz? Ela traz para dentro, não é, da discussão inflação, PIB, crescimento econômico associado à dinâmica de inflação, que vocês conhecem muitíssimo bem. Isso, inclusive, está numa outra lei, que é a lei de Okun. Né? Basicamente, a lei de Okun, ela trabalha com crescimento econômico, desemprego e de desemprego linkando com a inflação pela curva de Phillips. É um movimento que você tem de médio e longo prazo na macroeconomia. Né? A regra de Taylor, ela adiciona expectativas a essa relação. Então, se você entende a relação
crescimento econômico e inflação, o que é uma inflação de demanda, e coloca as expectativas ali dentro, expectativas dos agentes, você vai perceber que essas expectativas elas podem, não é, ou corroer o crescimento econômico, ou elas podem expandir a inflação, gerando uma inflação inercial. O que não é difícil para quem conhece a metodologia, para quem conhece a abordagem de política fiscal e política monetária, não é? Que nós no Brasil seguimos. Então, a discussão de metas econômicas é uma discussão importante. E aí ele coloca, né, de fato, a equação simplificada, em que a taxa de juros, isso na teoria do Taylor, né, na regra de Taylor, ok? Sobre metas de inflação, que é o que vai parametrizar a meta de inflação, certo? A taxa de juros nominal, porque ela está derivada de inflação, ela tem efeito de inflação nela, é isso que é importante para quem está trabalhando com uma meta de inflação. A taxa de juros nominal, ela é igual, primeiro, a taxa de juros real, que é o que é condicionada pela política monetária. A taxa de juros real, ela mostra a quantidade de moeda que você tem no sistema, não é? E o preço dessa moeda, o preço real, sem o volume de inflação. Mas a taxa de juros nominal, ela é afetada, certo? Você aumenta ou diminui essa taxa de juros, não apenas pela taxa de juros real, pela quantidade de moeda existente no sistema, que é o que vai dar o preço da moeda, mas também ela é dada por um desvio de expectativas em relação à inflação, que aí, no caso, é dado pela expectativa de inflação menos a meta de inflação, que seria a inflação a ser perseguida. Esse desvio daquilo que as pessoas acham que vai acontecer com a inflação e aquilo que a inflação tem que ser, isso gera um valor, não é, inflacionário que pode elevar a taxa de juros nominal. Os agentes, se eles acham que a inflação vai ser alta, a tendência é que você jogue a taxa de juros nominal para cima. Isso é o primeiro desvio. E segundo desvio, não é? O segundo desvio é da própria taxa de crescimento econômico. Cuidado, porque aqui, né, você está falando de taxa de crescimento. Você não está falando do PIB. Você está falando da taxa de crescimento do PIB. É uma porcentagem. Certo? Isso é igual na lei de Ockham, né? Lembra quando a gente fala disso só no curso teórico? É uma taxa, aquele G. É o G minúsculo, né? Uma taxa de crescimento. É uma taxa de crescimento como ele coloca ali, né? Que é a taxa de crescimento, a expectativa de crescimento da taxa de crescimento do PIB em relação àquilo que é uma taxa de crescimento ideal, ou seja, sustentada. Esse desvio também pode gerar uma taxa de juros maior. Não é? Se a população imaginar que a economia vai estar sobreaquecida, a tendência é que a taxa de juros nominal aumente, porque o governo tende a retrancar a economia numa política monetária contracionista. Então, essa é a estrutura. Aí você fala, nossa, Bolzan, é difícil de analisar isso matematicamente. Você não precisa analisar isso matematicamente. Você sabe a lógica das expectativas que vão rodar aí. Você sabe que se aumentar a expectativa de inflação, gente, na economia, é evidente que o governo vai ter que se mover e vai ter que retrancar a economia, vai ter que jogar a taxa de juros para cima. Por quê? Porque uma inflação antecipada pode gerar um problema muito sério de inflação inercial. Então, para conter isso de início, no curto prazo, por isso que ele joga a taxa de juros para cima, no curto prazo, ele eleva a taxa de juros. Não é? E a mesma coisa, se a economia estiver aquecida, ele vai fazer a mesma coisa. Certo? Agora, é lógico que, se nós estamos falando de taxa de juros aqui, para que essa taxa de juros seja móvel, ou mais móvel, você precisa ter um Banco Central independente. Por isso que os textos que ele te deu falam sobre a independência do Banco Central. Se o Banco Central não for independente, você vai ter um problema aí, né? Você vai ter um problema aí que é justamente a impossibilidade
de lançamão de uma política monetária de contração, caso a expectativa inflacionária aumente ou caso a economia se aqueça. Se você não tiver uma independência do Banco Central, se o governo atuar e liderar no Banco Central, o que acontece é que você não tem esse controle. E aí, realmente, né, a meta de inflação não vale. Repare, na primeira questão, ele te pede para explicar exatamente o impacto dessas expectativas sobre a política monetária, como é que isso afeta a política monetária. Mas isso vocês já sabem isso pelo modelo SLN, vocês já sabem isso pelo modelo de demanda e oferta agregada, vocês já sabem isso pela curva de Phillips. Não precisa dessa regra de Taylor. Se esse cara não tivesse te falado sobre a regra de Taylor e tivesse só te dito o seguinte, olha, meu filho, eu quero saber como é que a expectativa de inflação futura afeta a condução da política monetária no país. Pronto. Ó, eu quero saber como é que a expectativa de que a economia vai se aquecer muito afeta a condução da política monetária no país. Se ele tivesse falado isso, é a mesma coisa. Bolzano, por que ele colocou regra de Taylor? Para te atrapalhar, cara. Foi só por isso. Porque não é necessário. Entende? Não é necessário. Você conhece a relação entre as variáveis. Olha a primeira aí, ó. Explique como a adoção do regime de metas de inflação por um banco central pode gerar menor nível de inflação na perspectiva da credibilidade da política monetária. Né? Se eu tenho credibilidade na política monetária, a tendência é que o preço fique mais baixo. E B, das expectativas dos agentes econômicos. Se eu conseguir minimizar o impacto das expectativas, eu controlo a política monetária, controlo a inflação. Né? Olha lá, comente as análises de A e B com o uso da fórmula simplificada da regra de Taylor apresentada. É só pegar as duas componentes, né? Uma que fala sobre expectativa de inflação e outra de crescimento do PIB, e comentar. Não tem erro, certo? Você vai conseguir fazer isso. B. Discorra a respeito do risco de controle inflacionário em um regime dual. Com metas simultâneas para a inflação e crescimento do PIB. Você tem metas duais, né? Você tem uma meta de crescimento do PIB e uma meta de inflação. São duas metas. E aí você vai ter que contrabalançar isso. Não é? Na equação que ele te deu, já está contrabalançado. Você tem que organizar as expectativas, tanto de inflação quanto de crescimento econômico, para que você não perca a função monetária, para que você não perca a potência da política monetária como controle, tanto de inflação quanto de crescimento econômico. Né? Aí ele diz, com metas simultâneas para a inflação e crescimento do PIB, no cenário em que a meta de PIB é demasiadamente ambiciosa. Está dizendo, os formuladores daí da política econômica, os caras colocaram um crescimento do PIB muito alto. E aí você já olha e fala, bom, peraí, então, se isso acontece, né, é um problema, porque pode gerar inflação. O que vai acontecer com a taxa de juros nominal? A tendência é que ela suba. A tendência, não é que você tenha, nesse caso, tá certo? Um movimento de um banco central mais independente para uma taxa de juros nominal maior, porque eles vão tentar frear essa expectativa de crescimento do PIB muito avantajada. Isso aqui é, no fundo, uma crítica à nova matriz econômica, né, gente? Porque na matriz econômica foi isso que aconteceu, certo? Não tem discurso mais liberal do que esse. Os caras estão jogando com a ortodoxia pura aqui, tá bom? Então, né, não é para assustar. E a terceira, ele coloca, explique como a autonomia do Banco Central em um país, a partir, por exemplo, da adoção de mandato de diretoria fixa e não atrelado ao ciclo político das eleições para a presidência do país, poderia fortalecer o regime de metas de inflação à luz da credibilidade desse banco e das expectativas dos agentes econômicos. Isso aqui é você argumentar, não é, o porquê de argumentar em defesa, né, da independência de um banco central, porquê, né, desse banco central ser independente.
Não é? Isso é algo fundamental. O Banco Central precisa ter independência porque ele precisa lidar com as variáveis monetárias sem interferência. Caso contrário, acontece o que ele cita na 2, que é você ter uma perspectiva de amplo crescimento econômico. Se o Banco Central não for autônomo, ele não consegue, né? Ou não for autônomo, ele não consegue lidar com a política monetária de modo a estabilizar a economia. Esse é o ponto, certo? Então, aqui não tem grandes problemas. Essa também foi uma questão que, lá no curso de terceira fase, né, que foi até fevereiro de 2018, eu pedi uma questão muito parecida também, sobre metas econômicas, né, falando aqui sobre as metas econômicas e falando sobre política monetária, política fiscal e política cambial. A única coisa que eu não fiz foi colocar a regra de Taylor, porque não precisa, certo? Não é a regra de Taylor que vai te salvar nessa estrutura. Tem que saber a relação entre as variáveis. Mas isso também foi discutido, né? Não tem nenhum problema com relação a isso. O regime de metas econômicas, que tem a meta de inflação em si, foi construído lá em 1999, já no segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso. Tá bom? Então, essa é a ideia. E, por fim, eles colocam uma questão ultra técnica, não é? Uma questão microeconômica, né? Microeconômica, e esse tipo de questão eu acho muito complicado de se trabalhar, não é? Porque você perde uma questão inteira para falar de um ponto específico da micro, né? Normalmente, nós criamos questões mais abrangentes que, inclusive, trabalham a dinâmica microeconômica. Agora, isso aqui, com um curso teórico, né, é bom você responde. Sobretudo porque ele está te perguntando, e é uma pegadinha também, ele está te falando do ponto de fechamento da firma. Né? E aí ele te diz, é possível que essa empresa ela se mantenha aberta, né? É possível que ela exista, mesmo que ela tenha prejuízo, não é? no curto prazo. Né? Isso faz sentido? Não? Faz sentido. Enquanto, na verdade, a receita marginal ou o preço de mercado não atingir o custo variável médio mínimo no gráfico, você não vai fechar a empresa. Não é? Entre o custo médio total e o custo variável médio, você tem uma área ali de prejuízo em que a empresa ela vai ter prejuízo no curto prazo, mas que ela continua aberta. Ela continua aberta. Agora, quando não é, você chega no custo variável médio mínimo, aí ela fecha. Por quê? Porque a diferença entre o custo total médio e o custo variável médio, vocês sabem que é o custo fixo médio. Ora, uma empresa que está tomando prejuízo, gente, o que o empresário tenta fazer constantemente? Ele tenta reduzir custo fixo. Agora, se você chegou no custo variável médio mínimo, é porque já não existe mais custo fixo, teoricamente. Ou o custo fixo fixo médio já é próximo a zero. Não tem mais como você enxugar a empresa. Não tem mais, não é, como você cortar gasto fixo dessa empresa. Aí ferrou, aí você precisa fechar mesmo porque o mercado já não atinge mais aquilo que é lógico. Não é? E aí você fecha, que é o que ele está te perguntando. Não é? Ele fala aqui para você definir o lucro econômico, que é aquele lucro no longo prazo, né? Quando você tem tudo estabilizado no longo prazo, fala sobre o curto e o longo prazo para custos, não é? E, por fim, para você falar quais são as condições para que a empresa continue produzindo, né, ainda que ela tenha prejuízo no curto prazo. Beleza? Essa é a abordagem sobre micro, né? Bem técnica mesmo, mas com o gráfico você responde a questão, ok? Volto a dizer, essa prova, ela não foi uma prova fácil, não é? Longe de ser uma prova fácil, também não é uma prova intransponível, mas é uma prova que precisa ser respeitada. Certo? Isso é uma coisa importante, né? Ela precisa ser respeitada porque ela traz um conteúdo
interessante demais, certo? Como vocês viram, muitas questões são previsíveis, não é? Então, é possível fazer isso em economia quando se conhece bem a banca e quando se acompanha e conhece o edital, ok? Bom, eu gostaria de dizer para vocês que estou à disposição para recursos, né? Vocês sabem que eu todo ano faço a apreciação, né, de forma gratuita para vocês. Quem quiser pode me mandar aquilo que escreveu para que eu possa analisar e ajudo vocês a construir os recursos, tá bom? Então, né, quem quiser, assim que sair lá ou até antes, pode me mandar, me mande pelo inbox do Facebook, que acho que todo mundo tem, não é? Ou para o meu e-mail, para quem tem, não tem e-mail, tá certo? Tá, então, gente, olha, espero que tenha ajudado vocês com esse comentário, não é? Minha intenção aqui é mostrar para vocês como é que a prova é feita e não corrigir a prova. Corrigir a prova, depois a gente corrige. O mais importante é o que a banca pensou, tá bom? E como isso está alinhado com tudo que a gente vê. Tá, então, gente, olha, muitíssimo obrigado pela atenção. Forte abraço para todo mundo, estou à disposição de vocês e até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau.